social e os equívocos religiosos. Parece ser um tema polêmico, né? Eu confesso que fiquei com medo de pregar essa mensagem, mas no desenrolar da elaboração do sermão, eu não acho polêmico, não. Eu acho que é um tema bem esclarecedor. E ainda a gente vai trazer aqui, a mensagem vai trazer os equívocos religiosos que a gente não deve cometer. Então nós trataremos hoje de um tema importante. O aborto significa interrupção voluntária ou provocada. Nesse sentido, de interrupção voluntária ou interrupção provocada do próprio feto expelido ou retirado antes do tempo normal. Por que desse tema? Porque o tema aborto está essa semana na pauta do STF. Começou sexta-feira a discussão sobre a descriminalização do aborto. Foi provocada pelo partido PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, o autor da ação. Já está há muito tempo decorrendo, e a ministra Rosa Weber, na sexta-feira, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, pautou para julgamento no plenário virtual a ação que discute o aborto, a possibilidade do aborto legal até 12 semanas de gestação. O julgamento iniciou sexta-feira, e 22 agora, né, em sessão marcada para acabar até no próximo dia 29. Visto que a Igreja de Jesus é a reunião de embaixadores do reino de Deus na cidade, lembre-se que Paulo escreveu, vós sois embaixadores. Embaixadores representam um reino, representam uma cidadania. E estamos na cidade, estado ou país, esta instituição orgânica divina, não instituição CNPJ ao prisma, mas ou qualquer outra instituição, seja ela qual for, mas a orgânica, de gente convivendo entre si, não pode ficar alheia ao que está acontecendo. Inclusive nela, na Igreja de Jesus, há respostas de sabedoria para que o mundo como sistema busque orientação caso queira. Nada é forçado, caso o mundo queira orientação. Ou a partir dela, ou a partir da igreja orgânica, cristãos verdadeiros, embaixadores, influenciam o mundo com valores do reino de Deus, seguindo o chamado de Jesus, né? Vós sois sal da terra, vós sois luz, conforme o Léo pregou aí há 2 domingos atrás. Então nós sempre precisamos lembrar da visão da Prisma, né? A nossa visão é inspirar pessoas para experimentarem a humanidade ideal sob o prisma do Evangelho. O que é a humanidade ideal? É parecer com Cristo. É só isso tudo. Parecer com Cristo, mas com mais ninguém. Por quê? Porque o Evangelho ele provoca mudança em nós, mudança nas nossas interações sociais, na cidadania, na estrutura familiar, nas relações interpessoais. O Evangelho provoca mudança nas classes polarizadas e na produção cultural, visando a dignidade humana e a glória de Deus. E a nossa missão, a gente precisa sempre se lembrar, que é fazer discípulos de Cristo, enviando-os para a paz da cidade, por meio das interações sociais, valorizando as manifestações da graça comum na cultura e promovendo redenção onde a graça ainda não alcançou. Cada um de nós aqui não é só vir domingo ao culto, é sair como um discípulo de Jesus, interagindo e levando o Evangelho do Senhor. Então, voltando ao tema aborto, o que você precisa saber? Eu tirei lá do G1. O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar na madrugada dessa sexta-feira a ação que tenta descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação. 12 semanas, 3 meses. Até o momento, apenas a ministra Rosa Weber, relatora da ação, votou. Ela defendeu que o aborto seja legalizado no período de 12 semanas e a votação foi suspensa por um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso e a análise será feita de forma presencial. Aí eu fui pesquisar na enciclopédia jurídica da PUC de São Paulo, o verbete aborto. Sobre concepções jurídicas sobre a criminalização do aborto. E na doutrina penal clássica aponta 2 concepções orientadoras que incriminam hoje o aborto, que torna crime. Visto que no feto existe uma vida de pessoa humana em formação. A doutrina considera que o feto é uma
vida de uma pessoa humana em formação, então ela deve receber proteção penal contra os atos atentatórios a essa vida em formação, essa vida biológica, ou e também por colocar em perigo a vida da mulher. E lá na enciclopédia da PUC São Paulo, eles usam esse texto de Êxodo 21, versos 22 a 23, que diz assim: se alguns homens, isso é lei de Moisés, né? Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que a morte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte do feto, né, do bebê, então darás vida por vida. O cara que fez abortar, ele morreria na lei penal do povo de Israel, né? Se uma mulher grávida fosse agredida e o bebê ou o feto falecesse. Também é notório na história que na Grécia o juramento original de Hipócrates, para quem não sabe, o juramento de Hipócrates é um juramento feito por quem está se formando em medicina. O juramento original de Hipócrates foi um médico renomado grego, pai da medicina. Ele viveu entre 460 a 377 a.C. No juramento original dele havia assim: a nenhuma mulher darei substância abortiva. Todo mundo que se tornava um médico deveria jurar dessa forma. Parece que não existe mais essa frase no juramento que se usa hoje. Aí a prática do aborto era corrente na Grécia, se difundiu por todas as camadas sociais, e existindo já naquela época, antes de Cristo, já uma lista profusa de substâncias abortivas e anticoncepcionais. Ainda na Grécia, o filósofo Aristóteles aconselhava o aborto desde que o feto ainda não tivesse adquirido alma. Para que Aristóteles falava? O aborto é a garantia do equilíbrio entre população e meios de subsistência. Observe que eu estou criando aqui uma base, um pano de fundo histórico, para depois a gente chegar no clímax da mensagem. Aqui a cultura, a história. Então Aristóteles entendia que se tivesse pouca comida, então filhos deveriam ser abortados porque ia gerar um desequilíbrio. Inclusive há na história da economia economistas renomados que sempre defendiam a diminuição da camada populacional para que o mundo não entrasse em desequilíbrio. Agora Platão, ele preconiza o aborto à mulher que concebesse após os 40 anos de idade. Fez 40 anos, tem filho, aborta, né? Então essa era a visão do tão famoso Platão. Agora em Roma, o aborto era muito comum nas classes mais elevadas em Roma. O feto era considerado parte do corpo da gestante, não ser autônomo. Então era o próprio corpo da mulher, isso era uma cultura de Roma. Porém, Séptimo Severo passou a considerar o aborto como ofensa do direito do marido à prole, ao teu filho, né? Então trouxe em Roma uma pena capital para a mulher que abortasse, destruindo a esperança de um pai, a memória de um nome, a garantia de uma raça e o herdeiro de uma família e um cidadão que serviria ao Estado. Então foi criminalizado em Roma. Agora, a reprovação, isso tudo dentro da enciclopédia da PUC São Paulo. A reprovação social ao aborto viu-se consolidada definitivamente com o cristianismo, sendo o aborto criminoso assimilado ao homicídio, pois sob os imperadores Adriano, Constantino e Teodósio. Então, o cristianismo foi uma forte influência no Império Romano, considerando o aborto como homicídio, já sob os imperadores Adriano, Constantino e Teodósio. Santo Agostinho, famoso teólogo católico, ele dizia que o aborto era crime se o feto já tivesse recebido alma após 40 dias, se fosse homem, e após 80 dias, se fosse mulher. Olha só a discussão a respeito dessa questão, complexa, né? Polêmica.
E aí, São Basílio, com base na tradução bíblica Vulgata, preconizava ser sempre criminosa a prática abortiva independente de dias. São Gregório também condenava a morte do feto inanimado, entendia que se preocupava com a alma do nascituro morrer sem um batismo. E aí foi no Iluminismo, um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias da Europa durante o século XVIII, que derivou o movimento pela atenuação das penas impostas ao aborto, com reflexos nas legislações subsequentes. Aí no Brasil e no Império, o Código Criminal do Império, em 1830, não incriminava a conduta do autoaborto, na época do Império, 1830. Mas incriminava o aborto ser promovido por terceiros, com ou sem consentimento da gestante. E no Código Republicano, em 1890, havia uma punição mais rigorosa sobre o aborto. E na década de 40, surgiu o Código Penal, o nosso Código Penal, que perdura até hoje, que incriminava o aborto com algumas regras. No Código Penal diz que provocar aborto, o nosso Código Penal em vigor é ação física ilícita como de dar causa, promover, produzir, originar a morte do ovo, embrião ou feto, seja no ventre materno, quer depois da sua expulsão, devendo essa ação ser desenvolvida em momento anterior ao parto. Trata de um crime contra a vida, sendo o sujeito passivo o nascituro, o feto, uma criança ainda em formação, produto da concepção, não importando se trata do óvulo no primeiro mês ou feto de 8 meses. E no Código Civil, o nascituro, que é o bebê em formação, tem direito à proteção jurídica nos termos do artigo 1609, 611 e 1799. E existe o aborto provocado legal. Para quem não sabe, a gente já tem lei no Código Penal, no artigo 128, existem algumas hipóteses de ser um aborto praticado pelo médico, para salvar a vida da gestante, se a formação de uma criança colocar em risco essa vida, se for por causa de resultado de estupro legalmente previsto, e se descobrirem que o feto é anencéfalo, é o bebê que nasce com o cérebro subdesenvolvido e crânio incompleto. Então, existe lei para isso. E no mundo, aí afora, existem algumas outras leis. Por exemplo, aborto eugênico. Se crianças que estão no ventre tiver uma má formação ou descobrir que ela vai ter sofrimento psíquico, para gerar uma limpeza étnica, há países que liberam esse aborto. E há o aborto econômico e social, interrupção da gravidez visando evitar dificuldades sociais e econômicas decorrentes das exigências para a criação de um bebê, o aborto social. Mas eu quero destacar o que consta no banco de dados da Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo. A reprovação social ao aborto se consolida definitivamente com o cristianismo, sendo o aborto criminoso assimilado ao homicídio, devido à lei não matarás, de Êxodo 20:13. O PSOL, lá no seu site, o que eu pesquisei, ele alega que esse pedido de julgamento no STF é para que os direitos fundamentais das mulheres sejam preservados, como a liberdade, dignidade, planejamento familiar e a cidadania, que o Código Penal está obstruindo. O partido destaca ainda, lá já no site do PSOL, que o aborto é uma questão relevante no Brasil. Aos 40 anos, cerca de 1 a cada 5 mulheres brasileiras já realizou o aborto. E segundo estudos internacionais, não citou a fonte, de 8 a 18% de mortes maternas são causadas por abortos de forma inseguras. E afirmam ainda que, lá no site do PSOL, o aborto não é uma questão de moral pessoal, e sim de saúde pública, e deve ser tratado como um tal. Informam que é mentira que a descriminalização aumenta o número de abortos, citam, mas não cita a fonte, que em alguns países, quando foi legalizado, diminuiu a incidência de abortos.
E aí citar o óbvio lá, né, que a proibição do aborto não impede nem de longe a sua prática. Isso é fato. Isso aí é o óbvio. Nenhuma proibição por lei impede prática. Afirma que o aborto não é procedimento arriscado se for dentro das 12 primeiras semanas, e eu destaco a premissa inserida que os direitos fundamentais das mulheres, como liberdade, dignidade, ao planejamento familiar e à cidadania, estão sendo obstruídos pela regra do Código Penal, que está lá no site do PSOL. Visto que nós estamos, então, falando de vida ou morte, é necessário que haja, então, no desenrolar dessa pregação, que haja uma base espiritual para enxergarmos com as lentes do Evangelho num ambiente obscuro, pelas trevas espirituais. As Escrituras nos deixam bem claro que os salvos em Jesus são retirados das trevas e transportados para o reino de luz do Senhor, para enxergar como é, a vida como ela é na verdade, né, ou na mentira. O Evangelho nos traz a boa notícia, que todos estávamos destinados à morte eterna. E morte eterna é infinitamente pior do que a morte física. Porém, repetindo o que foi falado no domingo passado, o texto do Evangelho, se a gente decorar isso aqui, a gente já sabe o Evangelho. No princípio, aquele que é a palavra já existia, que é Jesus, né? No princípio era o verbo, a palavra. Já existia, eu fiz questão daquela vez postar no nosso grupo de WhatsApp, Jesus antes da encarnação, lembra do trono? Aquele azul safira, a cor do trono azul safira, lembra que da cintura para baixo cor de berílio, acho? Amba, obrigado. A imagem é sensacional. O trono é rodeado por arco-íris, né? Aí aparecem 4 seres viventes, é uma imagem muito, para a nossa mente, é uma imagem muito louca, né? Então, Jesus, na sua, chamado de o Senhor, né? Ele chama o profeta Ezequiel, se apresenta para Ezequiel e vai falar de juízo contra o povo de Israel, que estava seguindo a falsos deuses e tinha abandonado a Deus. Aí diz o texto no verso 2, eles existiam no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, por meio de Jesus, tudo que foi criado é por meio dele, sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, zoe, do grego, zoe é vida mesmo, tá? Vida biológica, e sua vida trouxe luz a todos. Então o Evangelho, ele fala de vida. O Evangelho começa em Gênesis 1, no princípio criou Deus. E João, ele resume o Gênesis 1 aqui, em João capítulo 1, falando de vida. Mas a natureza em rebeldia ao seu Criador, naturalmente tem a tendência de fazer isso aqui, ó. Olha o que a natureza naturalmente tem a tendência. O Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, uma pergunta para fazer ele pensar, né? O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Guarde bem essa frase: o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Um vagabundo pela terra, errante. Mas veja bem o verso 10. O sangue do seu irmão clama a mim da terra. Gênesis 4, 9 a 12. Essa foi a primeira reação de Deus a um sangue derramado e sendo enviado ao solo, na história da humanidade registrada. Pelo texto, matar uma vida
foi algo considerado mais perverso do que a primeira desobediência humana. Caim contesta o Todo-Poderoso. Eu sou guardião do meu irmão, por acaso? Uma resposta ranzinza. Mas Caim, o que Caim pretende insinuar para Deus? Que Deus não vê, que Deus não sabe, que Deus não está presente. Mas o que Deus quer ensinar aqui a Caim e a nós hoje é que, independente se somos guardiões do nosso irmão ou não, na medida do possível, o Todo-Poderoso preserva-se no direito de exigir de cada um de nós justiça com o próximo, uma relação justa com o próximo, e a segunda base, o Todo-Poderoso exige que a gente ame o próximo. E a gente já leu o texto aqui, que eles amem. Já foi pregado aqui sobre aquele que não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê. Então, o que acontece? A resposta de Caim, na falsidade, naquele estranhamento de sentimento, demonstra uma extinção do amor fraternal, uma predominância do egoísmo que congela o afeto e acende o ódio a uma pessoa. É o caminho de Caim que o apóstolo Judas, não Iscariotes, escreve lá na sua carta. Então, quando Deus diz, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, desde o solo, na providência de Deus, o sangue, o inocente, tem voz que clama. E Deus não deixa de ouvir a voz do sangue de um inocente clamando. Isso que o texto está ensinando para a gente. Deus não deixa de ouvir a voz de um sangue que clama. Para complementar que o poder para dar a vida e tirar pertence ao Todo-Poderoso, Senhor, esse lindo salmo aqui, Salmo 104, lembra que eu pedi para ler na semana? Diz assim, Salmo 104, verso 29, a segunda parte do verso, a partir da segunda parte. Se Deus lhes tira do fôlego, os seres humanos morrem e voltam para o seu pó. Mas Ele envia o teu Espírito e os seres humanos são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Ou seja, Deus envia o fôlego, ou melhor, Deus retira o fôlego e os seres humanos morrem. Deus renova a face da terra com fôlegos novos e renova as gerações. E olha o final aí, o Senhor se alegrará das suas obras. Salmo 104 é lindo, irmãos. Fala sobre a criação da natureza, a subsistência, como Deus possibilita a oportunidade de você sair pela manhã, trabalhar e voltar à tarde, ser cuidado por Deus, a beleza da chuva, da cachoeira, como que Deus promove o surgimento dos alimentos, o sustento do ser humano. Deus se alegrará nas suas obras. Ele tira o fôlego, Ele dá o fôlego, Ele dá o espírito. E quanto nós, seres humanos, se deixar o nosso coração pecaminoso, a gente quer tirar o fôlego do outro. O próprio Jesus ensinou, que odiar o seu irmão, odiar pessoas é o mesmo que assassinato, porque você, de fato, seu coração matou essa pessoa para você. Daí veio a lei, não matarás, Êxodo 20, 13, que já foi passado aí. E Jesus, aquele que por meio dele vem a vida, no grego, talazoi mesmo, vida, no Evangelho de João 1, ele afirmou em Marcos 2, 27, olha o que ele afirmou:
Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente está ampliando aí, da importância de que Deus dá a vida. Por que Jesus falou esse texto? Porque guardar o sábado era uma lei muito rígida, e o descumprimento da guarda de sábado gerava pena de morte. Os fariseus religiosos, os santarrões, ficavam rodeando Jesus o tempo todo para pegar ele e os discípulos quebrando a lei do sábado, objetivando matá-lo. O sábado, de fato, ele foi implantado por Deus, não com um objetivo puramente de ordem, porque eu quero, objetivando um descanso para o ser humano alimentar a sua alma nele. Havia um caminho na história, desde o início, quando foi implantado o sábado, lá em Êxodo, um caminho a ser percorrido até Cristo. Então o sábado era um meio didático, pedagógico e de salvamento da alma, para que pessoas parassem por um dia da semana e meditassem na bondade de Deus, e meditassem na justiça de Deus, e meditassem que nas inter-relações com o próximo deveria ser por justiça, misericórdia e fé. Aí, quando Moisés implanta o sábado em Êxodo 35, verso 1 a 3, diz assim, quem trabalhar no sábado será executado. Por quê? Há um projeto de nação, há um projeto de vinda do Messias e execução da promessa de Gênesis 3,15, da semente da mulher viria o Messias. Mas aí a resposta de Jesus, e os fariseus pegaram os discípulos de Jesus catando espigas. Eu não sei se é espiga de trigo, que eu coloquei aí, ou se era espiga de milho, ou espiga de qualquer outra coisa. A Bíblia não fala. Porque eles estavam com fome, e não podia morrer de fome. E a aplicação de lei crua, a aplicação da simples letra fria da lei, mataria quem estava com fome. Aí o que Jesus fez? Não, senhor. Não, senhores, o sábado foi feito por causa do homem, e não por causa do sábado, e não o homem por causa do sábado. O homem é mais importante do que o sábado. A vida humana é mais importante. Em outras palavras de Jesus, eu não ordenei a lei para executar por executar alguém. O sábado não é para executar pessoas, não é para matar por matar. O sábado é para trazer vida à comunidade de Israel, em outras palavras. Quem dá uma pausa, em outras palavras aqui, para descansar e ouvir os meus mandamentos no sábado, irá entender, inclusive, o propósito de Deus, que é trazer vida. Vocês estão, em outras palavras, estou colocando palavras na boca de Jesus aqui, vocês estão querendo matar os meus discípulos porque eles estão colhendo as espigas para não morrerem de fome. Se for para não morrerem, que quebrem o sábado. O importante é ficarem vivos. Se for para não morrer, quebra o sábado. Porque Moisés disse em Êxodo 35 que nem no sábado poderia acender uma lâmpada. Para se ter uma ideia. Então eles na sexta, a partir das 18, antes das 18 horas, eles preparavam tudo que tinha que fazer no sábado. Já deixava tudo pronto para fazer o menos possível, para descansar e meditar na palavra de Deus. E Jesus resume tudo isso, é importante, o importante é se ficarem vivos. Vocês não entenderam, em outras palavras, a essência da lei, que é a misericórdia. Aí, olha o que Jesus disse ainda, hein? Nesse contexto aí, de Marcos 2, 25, nem no tabernáculo, que para entrar dentro do lugar santo, tinha que ter uma preparação terrível para o sacerdote entrar, de limpeza, caracterizando, tirando impureza. Quem entrasse era morto. Nem Davi, que estava em guerra e faminto, invadiu o lugar santo. Davi estava sendo perseguido e invadiu o tabernáculo e pegou os 12 pães da proposição que ficavam dentro do tabernáculo numa mesinha. Davi invadiu um lugar sagrado e não foi fulminado, porque o mais importante é comer, o mais importante é manter vida. Olha o que Jesus fala. Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote,
comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O importante é viver, o importante não é cumprir lei para morrer, o importante é a vida. O Evangelho, as Escrituras começam em Gênesis 1, Deus criando vida. O Evangelho é explicado por João, por Deus criando vida. O Evangelho mostra Apocalipse fechando, Deus trazendo vida eterna, renovando, eliminando a mortalidade. Então, o propósito da mensagem até aqui foi criar uma base cristã sobre o valor que Deus dá à vida. Se for para salvar uma vida, quebre o sábado. Vimos que a falta do amor gerada na visão distorcida de Deus, do que Deus deseja de nós, congela o afeto pela vida humana. Vimos que na providência de Deus, o sangue, ele tem uma voz que clama a Deus. E ele não pode deixar de dar ouvidos. O sangue tem uma voz. E o valor da vida é tão imenso aos olhos de Deus que, enquanto a religiosidade vazia de Deus, das pessoas que dizem seguir a Deus, busca matar pelo descumprimento da lei, Deus abre mão do cumprimento religioso. Se a vida de alguém estiver em primeiro plano, Deus abre mão do cumprimento de um ritual religioso, de uma guarda, de um momento religioso, se a vida estiver em primeiro plano. Porém, precisamos entender um pouco mais do porquê da ampliação da luta pela descriminalização do aborto, já que existe uma lei em vigor. A gente não pode ser ignorante, a gente tem que entender que existe lei em vigor, a gente tem que entender o porquê que a proposta está acontecendo, porquê que está sendo julgado no STF. Precisamos voltar um pouco mais na história para entendermos o porquê sobra conta para crianças pagarem e para mulheres pagarem. Isso é muito antigo. Em Levítico capítulo 18, 21 diz: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Moloque era um deus cananeu com cabeça de touro. Lembra da simbologia de touro? Representa fertilidade e prosperidade. Lembra que touro foi o primeiro objeto de adoração após Moisés ficar 40 dias no monte e eles acharem que ele tinha morrido? Lembra do touro? Lembra do touro da Bolsa de Valores? Nada contra quem investe em ações, mas Deus disse que o único oponente do coração do homem a ele é o dinheiro. Nada contra você ter muito dinheiro, desde que você usa para a glória de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Moloque, ele era feito de bronze, oco. Acendia-se fogo dentro dele. E ele ficava com as mãos estendidas. E quando as mãos ficavam bem quentes, o sacerdote de Moloque pegava o neném das mãos do pai e punha nas mãos de Moloque, ao som de tambores, para evitar que os pais ouvissem os gritos do seu filhinho morrendo. Israel adotou essa prática. Por mais que estava na lei, Israel adotou. Por quê? Quando um casal sacrificava o seu filho primogênito, eles acreditavam que Moloque iria assegurar a prosperidade financeira, não daria aperto para eles, e a família teria colheitas abundantes. Moloque traria chuva, daria vigor à plantação e daria também proteção nas guerras. E Israel, mesmo assim, por mais que alguns reis na história piedosos aboliram a abolição de Moloque, voltava. O povo de Israel, inclusive eu vou queimar o filme aqui de Salomão. Salomão, gente. O texto mostra que Salomão sacrificou crianças a Moloque. A história mostra. A adoração de Moloque só foi abolida até o cativeiro dos israelitas na Babilônia. Foi daí que, de fato, no cativeiro de 70 anos, Deus purificou Israel das idolatrias. Tiveram que sofrer 70 anos no cativeiro. Então,
prosperidade, desenvolvimento, gera sacrifício de alguém, gera sacrifício da vida de alguém, historicamente. Aí eu estava pesquisando no jornal Le Monde Diplomatique, deve ser assim, né? Francês, né? Quem são elas, o perfil das mulheres que abortam no Brasil. Cita o caso de uma mulher chamada Laura. Era uma pressão do tipo ou o emprego ou o filho. Laura tinha 33 anos quando se sentiu coagida a realizar um aborto. Ela trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família paulista, era pobre, não tinha lugar para ficar, e quando descobriu que estava grávida, procurou os patrões para contar a notícia. Cecília, a dona da casa, respondeu que ou ela interrompia a gravidez ou seria demitida. Sacrifício. Sacrifício. Faz o sacrifício. E ela fez esse sacrifício. Tem uma outra história de Sofia. Sofia conta que ela não se sentia bem com a gestação, não conseguia suportar a ideia de uma barriga crescendo em mim, de ter algo dentro de mim, eu me sentia invadida. Eu era nova, para construir não tinha condições. O Otávio a ajudou a comprar o medicamento abortivo e ficou com ela até que ela tomasse o remédio. A história de Sofia é similar de muitas adolescentes brasileiras. A Pesquisa Nacional do Aborto apontou que 29% dos abortos realizados em 2016 foram de mulheres entre idade de 12 a 19 anos. 12 a 19 anos. E na BBC Brasil, Dorothy, uma outra mulher, diz o seguinte: eu suponho que numa sociedade patriarcal e heteronormativa, a intenção é manter as mulheres em seu lugar. Se arrepender de ser mãe é uma história totalmente diferente sobre o que as mulheres podem sentir. Então ela achava que a maternidade obrigava as mulheres a se manter num lugar de mãe paralisada. De fato, na história, né, se a gente observar na história, o custo da maternidade ele nunca é baixo, ele é alto. A gente precisa concluir que o custo da maternidade é alto. E eu li um artigo que os estudiosos da antropologia feminina afirmam que no decorrer da história a mulher perdeu a corrida pela igualdade de essência com o homem, devido a alguns fatores, e um dos fatores é a maternidade. O ser progenitora faz a mulher parar por um momento considerável de sua vida, limitando a sua esfera de ação, devido à condição que lhe é imposta biologicamente. Logo após a gestação, o foco da mulher está direcionado a uma vida que necessita de cuidados. E outra, por ser infértil, a mulher sofreu muito, porque a infertilidade, lá nos séculos passados, era uma pressão social que não traria riqueza para a família. Então alguém disse o seguinte, uma frase que eu vi a fonte, me esqueci da fonte, mas diz assim: a mulher, na função de dar a vida e não tirar a vida, porque ela não ia para as guerras, né, ficou refém dos pecados sociais, políticos e culturais. De fato, Simone de Beauvoir, quando ela escreve as suas obras, ela faz uma crítica. De fato, aconteceu isso na história. Porém, nesses últimos tempos, eu percebo que a maternidade tem cada vez mais estado desestimulada, devido à corrida das mulheres por igualdade, pelas metas e desafios da carreira profissional. Agora, tudo isso construindo um pano de fundo, chegamos a um nível de uma história aqui que teve que sacrificar, ou sacrifica ou você tem emprego. Essa foi a ordem. A gente não pode fechar os olhos para as camadas sociais que não têm condição. Mas como nós cristãos deveríamos nos comportar a respeito desse tema polêmico, desse tema social polêmico? Simplesmente, a gente deve fazer o seguinte: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A gente não tem que entrar em parafuso com o que está acontecendo. A gente não tem que pirar o cabeção com o que está acontecendo. O que eu vejo no Brasil, que pregar o Evangelho ficou muito raro ultimamente.
São mensagens colocando o homem como centro, ou o dinheiro como centro, mamon como centro, usando um falso Deus, um falso Jesus da prosperidade. Gente que não se prepara para trazer a essência do Evangelho, ou a simplicidade do Evangelho. Se alguém lesse João 1, todo domingo, já estava pregando o Evangelho, mas não fazem isso. Agora, os que se autodenominam cristãos conhecem profundamente o Evangelho? Fica uma pergunta retórica para a gente. Se os que se autodenominassem cristãos conhecessem profundamente o Evangelho, evitariam os seguintes equívocos em relação à polêmica social em relação ao aborto. E eu trouxe aqui alguns equívocos. O primeiro equívoco é confiar apenas nos poderes públicos para frearem a prática do aborto. Eu percebo que nas redes sociais os evangélicos estão desesperados. O STF é a esperança para a salvação da humanidade. Eu vi em campanhas políticas, essa questão da esperança num homem, numa pessoa, para frear a prática do aborto. Irmãos, confiar apenas nos poderes públicos para frearem a prática do aborto é um grande equívoco, e eu vou explicar o porquê. Crianças já morrem há milênios, sejam por práticas abortivas ou sacrifícios a Moloque. Entrega a criança pensando que vai obter prosperidade com o sangue dela sendo derramado. A criança não vai ser mais esse empecilho, ou vai ser uma oferta de sacrifício. Crianças morreram sob as mãos dos antigos cananeus, israelitas, gregos, romanos, e até hoje morrem pelo mesmo motivo no mundo o tempo todo. Crianças morrem. Agora, para uma pessoa que crer que o Evangelho nos fornece base sobre o valor que Deus dá à vida, é necessário que uma pessoa que quer abortar, ela entender que Deus dá valor à vida, é necessário que ela nasça de novo. Jesus disse, é necessário nascer de novo, não pela vontade humana, mas pelo Espírito. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criação é, a vida velha acabou e uma nova vida teve início. Logo, confiar nos poderes públicos para frearem a prática do aborto é furada. Não é o poder público que vai frear, porque já existe lei contra o aborto e as pessoas descumprem a lei. Confiar nos homens de poder poderá nos colocar prostrados aos pés deles e não aos pés de Cristo. Poderá nos colocar prostrados aos pés dos homens do STF e não aos pés de Cristo. Um outro equívoco que eu trouxe para a gente aqui, confiar na lei escrita para frear a prática do aborto, é um outro equívoco. Todos nós deveríamos saber que se vivêssemos apenas pela lei escrita, todos estaríamos condenados. Todos nós descumprimos a lei de Deus em algum quesito ou em algum momento. Foi necessária a substituição da antiga aliança que levava à morte para um novo sistema. Olha o que está escrito aí, ó. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Lembra que quebrar o sábado mandava matar? Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. O que esse texto está ensinando aqui? Agora não é pela lei escrita que as pessoas conseguem vencer o pecado, é pelo poder do Espírito agindo dentro delas. Se eu, como cristão, acho que é a lei que vai salvar
a lei escrita que vai salvar crianças, significa que eu não conheço o Evangelho, que ao ponto o próprio Evangelho mostra que a lei escrita não nos salva, porque a gente vai quebrar. A lei escrita, crianças vão continuar sendo abortadas. E por causa disso, deveríamos estar cumprindo o nosso dever de servir aos perdidos com uma mensagem que possui poder para transformar vidas, poder para transformar a mentalidade. Evangelho, Romanos 12, é transformação de pensamento. Segundo aos Coríntios 3,6 diz que Deus nos chamou para sermos ministros da nova aliança. Todos nós, cada um de nós, somos ministros que servirmos a uma nova aliança, o Evangelho, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra mata. A criminalização mata ou prende, mas o que transforma, o que impede alguém de cometer alguma coisa é o poder do Espírito dentro dela. Enquanto isso, o que rola de gente desesperada nas redes sociais, achando que por causa de uma lei, o soberano perdeu o poder para salvar. Será que se o STF aprovar a descriminalização do aborto, o soberano perdeu o seu poder para salvar? Será que se o STF aprovar, Deus se enfraqueceu? Será que se o STF aprovar a descriminalização do aborto, o Espírito que dá vida perdeu o poder? O Espírito que dá vida perdeu o poder na operação dentro do coração de um pecador? Claro que não. Claro que não. A página lá do PSOL afirma, né, que as leis já existentes são ineficazes para conter o aborto. Mas as escrituras já deixam bem claro que lei escrita vai condenar, ela vai aumentar o número de pessoas condenadas, mas ela não vai resolver o problema do pecado do coração humano. O terceiro equívoco é não ser igreja no modelo planejado por Jesus. A gente se preocupa com as leis, com o STF, com o Congresso, com o presidente, com os partidos, mas Jesus chamou a gente para ser uma igreja que se expandiu pela instrumentalidade dos apóstolos e de pessoas comuns, no poder do Espírito. Lembra que em Atos 1, capítulo 8, recebereis poder do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo? O número aumentado de aborto não é problema de questão de lei. É que está aumentando o número de evangélicos e acontecem abortos no meio evangélico. E os evangélicos estão lá questionando e condenando e xingando os outros. A igreja foi iniciada por Jesus para se expandir na instrumentalidade, no poder do Espírito Santo. O cenário social e moral sempre foi caótico desde que gente se tornou gente. Lembra do que Caim fez com Abel? Cananeus, israelitas, nos dias de Jesus encarnado, no contexto greco-romano, inclusive nas fragilidades estruturais do Império Romano. Eu citei aqui o fundo histórico. Então, em sua soberania, Deus sempre, olha só, isso aqui é forte que eu vou falar, é forte, demonstra um Deus com baita autocontrole. Em sua soberania, Deus sempre recebeu de volta para si, com tristeza, os abortos dos fetos, as almas das crianças já formadas. Claro que com tristeza, porque Deus se revela como Deus que traz vida. O Salmo 104 diz que Deus envia o Espírito e as pessoas nascem. Deus recolhe o Espírito e as pessoas morrem. Mas os humanos retiram a vida uns dos outros, retiram a vida de crianças. Mas Deus, em sua soberania, recebeu de volta, com tristeza, os abortos das crianças já formadas. E na sua perfeita providência, Ele não deixou de lançar juízo sobre a face da terra de tempos em tempos. Gênesis 15, Deus chama Abraão e fala o seguinte: da sua geração, uma galera vai crescer no Egito. Isso foi
mais de 500 anos antes. Da sua geração uma galera vai crescer no Egito, vão ficar escravos. Eu vou permitir que eles fiquem por 430 anos lá no Egito, até a maldade dos amorreus chegarem ao ponto de provocar a minha ação de castigo. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Que Deus, ele vê o mal sendo feito e ele tem uma tolerância até a maldade dos amorreus até a maldade dos amorreus não chegar ao ponto de provocar o meu castigo. Aí Deus pega, liberta o povo de Israel para cumprir juízo sobre os cananeus que adoravam, inclusive, Moloque. É sabido que outras crianças, pela sua providência divina, Deus, na sua providência, determinou que elas não fossem retiradas do útero. A Suzana me enviou ontem, o testemunho do pastor Diego Menin, né? Diego Menin, a mãe dele era leprosa, né? O termo técnico é hanseníase, né? Ela vivia de albergues em albergues para pessoas leprosas e tomava uma medicação talidomida. Obrigado, Suzana, preciso de ajuda. E talidomida gera uma má formação no feto. E os médicos orientam a não ter filho, a não engravidar, e se engravidar, retirar, porque vai nascer totalmente disforme. Existe lei para isso. A mãe dele decidiu não tirar o filho. E por um milagre, ele nasceu perfeito, né? É um pastor, começou o ministério pequenininho, e hoje está uma igreja gigante em São Paulo. Ele testemunhou, ele com a foto com a mãe dele foi curada da hanseníase, e ele é perfeito. Então, o que eu vejo nisso aí? A medicação iria fazer uma deformação total. Ele é perfeito. Deus interviu na sua providência e não permitiu que ele fosse retirado do útero. Então a igreja, a gente já está terminando, é um projeto de Deus para revelar a sabedoria dele ao mundo. E a igreja foi chamada para que, como plano de Deus, para mostrar aos governantes, autoridades nos domínios celestiais, por meio dela, as muitas formas da sabedoria divina. Então, logo na história, uma igreja relacional, eu estou tendo a oportunidade de fazer, eu ganhei uma bolsa de uma pós em teologia histórica. Na fragilidade, quando o Império Romano entrou em decadência, a igreja relacional fechou lacunas que nenhuma lei preenchia. A igreja relacional com a sociedade fechou lacunas que nenhum sistema político poderia preencher. E por meio do Evangelho, cristãos comuns e bem orientados possuíam respostas práticas para os necessitados de atenção e sem esperança ou aprisionados no pecado. A igreja, Jesus disse em Marcos 10, 29 e 30, que a igreja deveria ser uma grande família. Por causa de mim, aqueles que deixassem tudo, eles encontrariam pais, eles encontrariam irmãos, eles encontrariam mães, eles encontrariam casas para terem companhia. Então, irmãos, chega de moralismo sem vida. Jesus não nos chamou para sermos uma igreja moralista militante contra os pecados sociais, com um comportamento hostil, odioso e confrontador, sem o poder do Espírito. Deus não nos chamou para isso. Primeiramente, é preciso dizer que é um mico apontar pecados sociais enquanto nós não cuidamos dos nossos próprios pecados internos. E quem disse isso é o apóstolo Paulo, não sou eu. O Evangelho deixa bem claro que Deus julgará os de fora. Vejam bem, olha o que o apóstolo Paulo escreve: não cabe a mim julgar os de fora, ficar esculhambando com os pecadores, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Se fala que é cristão, peraí, vai ter que seguir a cartilha de Cristo, a imagem de Cristo, tomar a cruz de Cristo, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas os que não são cristãos, Deus julgará os de fora. Mas se tem mal no meio de vocês, vocês devem eliminar. É sabido que manifestação de fé sem obras é morta.
Então, no modelo planejado de Jesus para a igreja, há espaço para receber grávidas solteiras na igreja. Ou casadas que estão pensando em abortar. A gente está preparado para isso? A gente está preparado para receber? No modelo planejado por Jesus, há espaço para explicarmos com paciência o Salmo 24. Que Deus dá o fôlego de vida. E Deus é quem retira. Geração vai, geração vem. E Salmo 24 diz: o Senhor se alegra com as suas obras. Há espaço na igreja, planejada por Deus, a gente explicar às pessoas que chegam que Deus se alegra com a vida. Que Jesus, o maior embate que Jesus teve com os religiosos foi por causa da questão da preservação da vida. No modelo planejado por Jesus, há espaço para explicarmos em amor que o nascituro, ou o humano em formação, mas que não nasceu, é obra de Deus. Salmo 104, Salmo 139. Pecadores, desesperados e desamparados não podem temer se aproximar de nós, da igreja de Jesus. Ao se aproximar de uma pessoa que se diz cristã, eles não podem temer. Eles precisam nascer de novo. É claro, irmãos, é claro que a gente não vai aqui se iludir. Que Jesus mesmo disse: muitos preferirão ficar de fora, ouvirão o evangelho e se manterão presos em seus pecados, mas Deus os julgará e a gente não deve se preocupar com isso. E o quarto equívoco, para encerrar: apoiar o movimento abortista com base no amor ao próximo. Isso é um equívoco. Esse apoio se dá utilizando o jargão amar o próximo. Apoiar o movimento abortista com base, nós cristãos, com base no amor ao próximo, não é legal. Amar as mulheres que sofrem por terem que efetuar práticas escondidas e colocarem suas vidas em riscos é uma coisa, mas apoiar o movimento não vai com o que o Evangelho nos ensina do valor que é dado à vida desde a sua concepção, desde o anúncio do Evangelho. Tudo bem, o aborto é um mal, mas se protegermos as mulheres será um outro mal também. Aí tem uma frase famosa de Charles Spurgeon: se tiver que escolher entre dois males, não escolha nenhum. Esse apoio com base no amor fere o princípio do valor do amor revelado por Deus. Ele disse assim: não tenha outros deuses além de mim. E Jesus explica em Mateus 22:36: amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento: amar o seu Deus. Se o Evangelho nos mostra que Deus se deleita, que Deus se agrada quando Ele envia o Espírito, tira o Espírito, que agrada quando cuida da humanidade, que Ele gera a providência na humanidade. Se o Evangelho nos mostra que o sangue do inocente derramado clama e chega até Deus, e Deus não deixa de ouvir esse clamor, nós devemos vencer a tentação de sermos empáticos aos humanos em detrimento ao amor primeiro, ao amor a Deus. Então, concluindo, o Evangelho nos fornece base sobre o valor que Deus dá à vida, e vimos que a falta de amor gerada pela visão distorcida do que Deus deseja de nós congela o afeto pela vida humana. E vimos que na providência de Deus, o sangue tem uma voz que clama a Ele, a qual Ele não pode deixar de dar ouvidos. E o valor da vida é tão imenso aos olhos de Deus que, enquanto a religiosidade vazia desejava matar por descumprimento da lei, Deus abre mão do cumprimento da lei se a vida estiver em primeiro lugar. Se os que se autodenominam cristãos conhecessem profundamente o Evangelho, eles evitariam os vários equívocos em relação à polêmica social sobre o aborto. Confiar nos poderes públicos e em homens para frear a prática do aborto não funciona. Confiar na lei escrita para frear a prática do aborto não funciona. Não ser igreja no modelo planejado por Jesus é uma falha, um pecado nosso que a gente precisa rever. E apoiar o movimento abortista com base no amor ao próximo está deixando de amar a Deus, que a Bíblia diz que Deus curte a vida humana. Deus se alegra com a vida humana. Moloque, porém, vive no coração de muitas pessoas para sua subsistência. E quando Deus disse assim, não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido a Moloque, ele continua a frase: não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando ele fala eu sou o Senhor,
Se você está entregando uma criança porque você está preocupado com a sua prosperidade, com o seu conforto, você está deixando de confiar em mim, na minha providência. É isso que as pessoas precisam ouvir. Encerrando, irmãos, agora, a oração que a gente tem para hoje é o Salmo 139. O Salmo 139 vai ser orado assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes que quando eu me sento, sabe quando eu me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Você pode estar conversando com Deus agora. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço ao mundo dos mortos, tu lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, mas a luz ao meu redor se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Olha o 13. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Você já falou isso para Deus? Um dia? Às vezes a gente esquece que Deus nos formou, nos teceu no ventre da nossa mãe, e a gente às vezes esquece de agradecer por ter nos feito de modo tão extraordinário. Obras maravilhosas, né? Disse eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão do ventre materno, obviamente. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Você acredita nisso? Ó Deus, quem dera destruísse os perversos. Afastem de mim os assassinos. O salmista está falando aqui em relação aos cananeus, que eram os inimigos frequentes deles. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que te opõem a ti? Licença aqui para a gente ir até Jesus, né? E na sincronia da história, Jesus manda a gente amar os inimigos, aqueles que odeiam. Existe uma sincronia, a gente precisa acompanhar a sincronia, senão a gente vai aplicar o salmo errado. Eu odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que se te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Ó Deus, essa é a nossa oração. Obrigado por nos tecer no ventre da nossa mãe. Obrigado por nos olhar no nosso desenvolvimento como embrião, feto e nascimento, Senhor. Obrigado porque o Senhor providenciou sustentabilidade para cada um de nós aqui. Cada um tem uma história para contar. As histórias tristes que a gente conta é porque fugiu da normalidade dos nossos olhos, mas essa história triste não fugiu
dos olhos do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos formado, obrigado por ter nos dado um evangelho e que a palavra-chave é vida. Obrigado que o João descreve Gênesis e usa aquele que é a vida, trouxe luz aos homens. E sem ele não haveria vida. Obrigado, Jesus, por ser o Senhor da vida. E não permita que a gente caia nas ideias humanas e deixe de dar valor à vida e amar ao Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e ensina-nos, Senhor, a viver de uma maneira sábia, não dependendo dos poderes, das autoridades desse mundo, mas simplesmente do poder do Espírito Santo que o Senhor nos dá de graça. Só basta a gente buscar. Ajude a Prisma a ser cheia do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, obedecemos. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorar o Senhor.